empresária, diretora da IMEX, sócia e parceira de vida do Diego Luiz. Mãe de 2 meninas lindas e guardiã do cofre. Eu não queria ter uma empresa que fosse parecida com os lugares que eu trabalhei. Porque eu trabalhei em lugares muito ruins nessa vida, e o Luiz também. Pessoas tóxicas, com chefes tóxicos, a ponto de eu tomar remédio de pressão para ir trabalhar. É uma mulher que decidiu não apenas crescer, mas crescer com propósito. Então eu sabia que eu queria ter um lugar que fosse humano. Toda empresa vai ter o seu detrator da cultura. Sim, mas o próprio ambiente daí expele, né? Exato. Quando eu tô no dia a dia da empresa, resolvendo um problema de um funcionário, da vida pessoal do funcionário, não é um CNPJ que está resolvendo um problema de um CPF. É de CPF para CPF, é de pessoa para pessoa. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Era uma vida com dinheiro muito, muito, muito contado. 3 meses que nós estamos sem pagar a conta de luz, porque não tem grana, entendeu? Depois de cortada 3 meses sem luz em casa. Era banho gelado, era vela. A Cláudia de 20 anos atrás, se ela estivesse conversando com a Cláudia de hoje, provavelmente ela nem ia imaginar que era a mesma pessoa. Como a gente muda, né? Ela não ia imaginar que era a mesma pessoa. Quanto maior for o seu problema, maior é a sua responsabilidade também com as situações. Então, se você quer alcançar grandes bênçãos, esteja preparado para enfrentar grandes problemas. Sim. Pensamento de escassez não pertence a Deus. Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de prosperidade. Ele quer mais que a gente apoie os outros a crescer e aplauda. Mas se tem uma coisa, depois da fé em Deus, que eu acredito que poderia mudar o planeta, seria a educação. Se você pudesse deixar um conselho para mulheres, mães, esposas e líderes, qual seria? Se o pássaro, quando está voando e pousa no galho, se ele confia no galho que ele pousou ou ele confia na asa dele? Nunca vi um pássaro cair depois que o galho quebrou. Eu descobri a minha potência como mulher no parto das minhas filhas. O amor não tem tamanho, o amor não tem limite, o amor não tem medida. Olá, guardiões! Bem-vindo a mais um podcast O Cofre, mais um episódio muito especial como todos os demais. Antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos parceiros. Artelacê, que nos envolve com roupa de cama, roupa de banho, afinal é um enxoval incrível onde acolhe nós. Também a Drito Home, esses móveis maravilhosos como vocês sempre veem, de alto padrão e faz toda a diferença no seu lar e no seu escritório. De Bahia, um buffet especial que tem um propósito de nos envolver em volta da mesa, afinal, desde que a época de Jesus existia, ele toda vez que tinha algo importante, ele trazia seus discípulos em volta da mesa. De Bahia faz a mesma coisa com muito propósito. Então, muito obrigado pela confiança. Viniverso, que é onde Dona Cláudia vai ganhar um presente mais tarde para celebrar com seu amado e ter momentos únicos. E eu já falei, né, quem é do episódio, mas tá tudo certo. Eu ia fazer um suspense, mas daqui a pouco eu já apresento sem mais delongas. E a IMEX, que é justamente a empresa da Cláudia, que ela vai explicar sobre o que a IMEX faz com tanto primor, com tanta excelência no mundo da indústria. Então agora eu vou apresentar justamente essa mulher que se chama Cláudia Rigg. Cláudia Rigg é empresária, diretora da IMEX, sócia e parceira de vida do Diego Luiz. Mãe de 2 meninas lindas que eu sou fã, que é a Maria e a Zizi, mais intimamente falando, e guardiã do cofre. Guardiã, depois ela conta que ela tem mais um título como guardiã. É uma mulher que decidiu não apenas crescer, mas crescer com propósito. Por muito tempo esteve nos bastidores, com o perfil fechado e a voz contida. Mas em julho deste ano, Deus a chamou para florescer, para inspirar, comunicar e mostrar que autoconhecimento verdadeiro é lembrar quem se é em Deus. Hoje, com quase 10 mil pessoas a seguindo, acompanhando esse florescer dela, Cláudia inspira outras mulheres e homens também a viverem com leveza e verdade. E o que o cofre reconhece nela vai além de números. É a transformação de quem entendeu que não existe palco que sustente o que não nasceu no altar. Seja muito bem-vinda ao altar, Cláudia, guardiã do cofre! Uhul! Palmas pra ela!
Gostou da apresentação, amiga? Maravilhosa, amiga. Ó, é bom que ela é amiga, a gente vai ficar à vontade. Eu estou com um pijama que não é um pijama, entendeu? Pra ficar à vontade, ela falou, amiga, posso sentar de qualquer jeito? Como que é? Falei, aqui a casa é sua, literalmente, você é guardiã, então fica à vontade. Amiga, obrigada. São 10 segundos assim, ó, mantendo a pose, entendeu? Mas daqui a pouco eu já tô tirando o sapato, já tô tirando aqui, sentando de perna cruzada. Já tirou um anel antes para vocês entenderem? Anel, já tô aqui, ó, me sentindo bem em casa. E essa é a proposta. A gente fica 10 segundos, né? Porque, poxa vida, toda essa produção aqui... Sim, que merece, tem que manter, né? Pô, tem que gastar o look e gastar a make, né? Não. Então, para esses 10 primeiros segundos, a gente mantém. Daqui a pouco eu já tô aqui sendo eu confortável no cofre. A Cláudia guardiã. Eu. Ô, Clau, conta pra gente da IMEX primeiro, da empresa, né? Porque tem muitos empresários que nos acompanham, então é importante falar que eu sou fã da IMEX. Então, fala um pouquinho da IMEX, depois a gente entra para a vida pessoal de Cláudia. A IMEX, ela é uma empresa de válvula tubo e conexão voltada para o ramo de óleo e gás. É uma empresa que foi fundada pelo Diego Luiz, mais conhecido como Luiz Rig, né? Meu parceiro de vida, meu marido. Nós somos sócios na IMEX. A IMEX, ela é um presente de Deus na nossa vida. Amém. Ela veio num momento muito importante para nós. A IMEX nasceu no ano de 2020, veio junto com a Zizi, né? A Isis e a IMEX nasceram praticamente juntas e foi um baita de um desafio na nossa vida. Nós sabíamos, nós somos casados, estamos juntos há 20 anos. Esse final de semana a gente completa 17 anos de casamento. O Felipe completou ontem 17 anos de casado. Olha só. Olha os guardiões. O Felipe teve um episódio antes e ela. Então, parabéns, amiga. Obrigada. E nesse final de semana a gente completa 16 anos de casado, mas no mês passado nós completamos 20 anos juntos. Então nós sempre soubemos que nós teríamos um negócio, né? Mas nós entendemos naquele tempo, né, lá no passado, que Deus estava preparando a gente. Eu sempre tive a certeza que eu teria um negócio próprio, e ele também, a gente falava muito sobre isso. Eu não sabia qual seria o negócio, se esse negócio seria, sei lá, vender sapato, vender roupa, o que quer que seja, né? Mas eu sabia que a gente teria um negócio próprio. E quando Deus foi, né, agindo na nossa vida e a gente foi... Eu trabalhei na educação por muitos anos, né? Fui diretora de escola e ele foi inspetor de qualidade também por muitos anos. E a vida foi trilhando caminhos que hoje eu entendo que tudo que a gente viveu para que a gente pudesse ter a IMEX. Sim. Formou vocês, né, Cláudia? Sim, para que a IMEX pudesse ser o sucesso que ela precisou acontecer tudo o que aconteceu na nossa vida e a gente trilhar o caminho que a gente trilhou. Sim. Quando a gente está no caminho, a gente não entende, né? A gente não consegue enxergar o resultado. Hoje eu vejo que o lugar que nós estamos é um lugar nosso, meu e dele. E porque nós estamos juntos enquanto casal e empreendendo enquanto casal. Amém. Então, a IMEX hoje ela é uma empresa que atua no ramo de óleo e gás. Nós temos clientes no setor privado e clientes no setor público. É uma empresa que cresceu muito, muito bem estruturada e muito forte. Nós somos uma empresa muito bem posicionada no mercado, temos grandes clientes, uma boa carteira. GPTW. Conseguimos conquistar o selo GPTW esse ano. Para quem não sabe, explica o que é, Cláudia. GPTW é um selo, para quem não sabe, que vem da palavra inglesa, a sigla GPTW significa Great Place to Work, um bom lugar para trabalhar, um grande lugar para trabalhar. É um selo em que as empresas que têm uma cultura forte, que se preocupam muito com o funcionário, com o colaborador que está dentro da empresa, com um ambiente bom, elas passam por uma avaliação externa e sigilosa. E se você atinge uma nota mínima, você consegue conquistar esse selo GPTW. E a IMEX conquistou com uma nota altíssima. E eu falo isso com muito orgulho. Porque desde que nós abrimos a empresa, que a gente sabia, né? Eu falei para você, a gente sabia desde o princípio que a gente queria ter a nossa própria empresa.
Eu não queria ter uma empresa que fosse parecida com os lugares que eu trabalhei. Porque eu trabalhei em lugares muito ruins nessa vida, e o Luiz também. Com pessoas tóxicas, com chefes tóxicos, e que transformaram o nosso ambiente num ambiente muito ruim. Sim. A ponto de eu tomar remédio de pressão para ir trabalhar. Uma pessoa como eu, que tem pressão baixa, por exemplo, estava sofrendo com pressão alta e fiquei 6 meses da minha vida tomando remédio de pressão e as pessoas alta. Não têm ideia, né? O quanto Por conta de ambiente, por conta de cultura. Então, eu sabia que eu queria ter um lugar que fosse humano. Essa é a grande característica da nossa empresa, é uma empresa humana. Amém, Cláudia. E a gente vem construindo essa cultura desde o dia zero. Passamos por grandes desafios. Toda empresa vai ter o seu detrator da cultura. Sim. Toda empresa vai ter aquele colaborador que entra e não entende qual é a cultura do ambiente. Mas o próprio ambiente daí espelha, né? Exato. É assim, tá tudo bem você não querer jogar o jogo, né? O que não tá tudo bem é você querer jogar contra. Isso. Né? Quando você não quer jogar o jogo, você muda de time, tá tudo certo. Vai jogar num time que atende às regras daquilo que você entende que são legais. É outra situação. Exato, porque daí você já está criando um problema para sua vida, né? Sim. Então, foi um desafio construir a cultura da empresa, mas ao mesmo tempo um prazer, porque nós somos de verdade. Amém. Nós, lindo. Não é atuamos, né? Atuamos no sentido de trabalhar, mas nós estamos presentes na empresa e nós agimos na empresa no dia a dia como a Cláudia, pessoa humana, o Luiz, pessoa humana. Quando eu estou no dia a dia da empresa, resolvendo um problema de um funcionário, da vida pessoal do funcionário, não é um CNPJ que está resolvendo um problema de um CPF. É de CPF para CPF, é de pessoa para pessoa. Eu me coloco. Até porque de onde você veio, né, Cláudia, e onde você chegou é muito importante. Exato. A Cláudia chegou a dividir um lanche, ela vai entrar um pouco mais nesse mérito, mas vocês veem a pessoa toda, eu vou brincar, usar uma palavra aqui, mas é uma forma de brincar, montada, assim como, né, ver a gente montada, é assim, uma persona, look. né? A gente mas assim, essa mulher que chegou nessa construção, o que ela passou para chegar onde ela chegou? Então, assim, você está disposto a pagar o preço, você está disposto a pagar o preço para chegar onde tem que chegar? Porque é fácil quando a gente aponta, mas... E não sabe da história. A Cláudia com o Luiz chegou a dividir um lanche, um hambúrguer, porque é o dinheiro que eles tinham. Então, ela vai contar essa história porque é essa essência que eu quero que vocês conheçam, que é a essência que eu conhecia e passei a admirar ela. Que depois eu vou contar algo aqui no podcast que vai falar, como assim? Que eu acho que eu nunca contei, depois eu vou contar. Mas é lindo de ver isso. O Luiz é um gentleman. Vocês olham para o homem, aquele homem assim, ó. O Luiz, ele é negro, né, amiga? Ele é negro. E ele é alto, assim. Ele é um moreno. Falam que ele parece o Barack Obama, para quem nunca viu ele, né? Lembra o Barack Obama. Um pouquinho... Ele é mais moreno, né? Na China, o apelido dele é Obama. Olha. Para os chineses que são amigos nossos lá, né? Eles falam Obama, Obama. E ele tem toda uma classe, sabe, que é dele. Ele senta assim, ó, eu vou imitar ele sentando. Luiz, fica vendo, eu imitando. Se eu não imitar certo, depois você fica com ele. Sobrou pra você, assim, Diego, Luiz. Ele senta e fica assim, ó. Assim, ó. Analisando, né? Ele analisa muito, é muito legal. E aí, quando ele fala o que tem que ser falado, entendeu? E a Cláudia já é mais fluida, já vai mais, eu já sou mais tagarela, mulher, né? E tá certo, ainda bem. Porque daí é o equilíbrio, né, um do outro. Exato. Um vai contra um do outro. Mas a gente entendeu que, assim, a gente queria uma empresa humana, então ter conquistado o selo GPTW, quando eu apliquei para o processo do GPTW, em nenhum momento eu tive dúvida que a gente conseguiria conquistar o selo. Eu fiquei mais na expectativa da nota, porque isso a gente acaba ficando, né? E eu sou uma pessoa que, assim, quando veio para mim a nota e veio os pontos de melhoria, porque mesmo tendo conquistado o selo e mesmo tendo tirado uma nota altíssima, nossa nota foi 93. Uau. 93. Eu olho para aquilo que ainda precisa melhorar. Eu tenho um lema, né? Quem trabalha comigo... A Elis está aqui. A ela assessora sabe. da Cláudia está aqui nos bastidores. Meu lema qual é? Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Então, quando chegou o selo da GPTW, eu queria ver o que eu poderia melhorar enquanto empresa, porque sempre vai ter. Sempre vai ter algo que a gente pode melhorar e deve melhorar. Então, isso reflete muito em como eu e o Luiz somos e em como a gente encara a vida, sabe? Eu até postei hoje de manhã no meu Instagram, né?
todos os dias você vai receber uma notícia boa e uma notícia ruim. Como você vai lidar? A diferença é qual que você vai querer dar mais ênfase para que continue se repetindo na tua vida. Porque se você der mais ênfase sempre para as notícias ruins, as coisas ruins vão acontecer com mais frequência. Sim. Se você der mais ênfase, né, para as coisas boas elas vão acontecer com maior frequência, né? Então, mesmo quando a gente estava lá atrás, dividindo um lanche, a gente não ficava assim, poxa, que droga, tô aqui dividindo um lanche com meu marido. Nossa, faz... Obrigada, viu, Rafa? Poxa, faz 3 meses que nós estamos sem pagar a conta de luz, porque não tem grana, entendeu? Vai cortar, meu Deus, não deixa cortar. Nem vai cortar, amiga, tava cortada mesmo. Ficamos 3 meses sem conseguir pagar a conta. Então, cortou a conta e depois de cortada 3 meses sem luz em casa. Era banho gelado, era vela. Isso e já conversando tinha as meninas, à noite. Amiga? Não tinha as meninas ainda. Foi bem no começo do nosso relacionamento. Obviamente, né, assim, falando um pouco de estrutura familiar, a minha estrutura familiar, ela é uma estrutura boa. Eu não venho de uma família que é problemática, não, algo assim, desestruturada. Não, eu tenho uma família que vem de classe média, uma família que foi bem estruturada. Mas eu entendo que a partir do momento que eu resolvi sair de casa e me bancar, eu tinha que dar um jeito de me bancar. Então, assim, claro, se eu fosse para casa da minha mãe, eu tomava banho quentinho, eu tinha comida, eu não passava essa necessidade, entende? Mas a partir do momento que eu estava morando com o Luiz e que nós estávamos tentando a vida enquanto casal e tentando andar com as nossas próprias pernas, eu entendo que a gente tinha que fazer acontecer, não dá para esperar cair no teu colo. Sim. Né? Então, você ficar reclamando não vai fazer as coisas surgirem mudar na sua frente. Perfeito. Então, naquela época, foi uma época difícil, foi uma época bem desafiadora, mas eu acho que o que a gente tem de positivo enquanto casal é que a gente nunca reclamou, entendeu? Eu tenho essa estrutura familiar, mas a estrutura familiar do Luiz, não. Ele passou muita dificuldade, né? Ele foi frentista de posto de gasolina. Quando eu conheci ele estava desempregado. Eu estava dando aula como eventual, estava começando a dar aula como eventual. Era uma vida com dinheiro muito, muito, muito contado. A Cláudia de 20 anos atrás, se ela estivesse conversando com a Cláudia de hoje, provavelmente ela nem ia imaginar que era a mesma pessoa. Como a gente muda, né? Ela não ia imaginar que era a mesma pessoa. Porque a gente já passou muitos perrengues nessa vida. A gente já passou muitas provações nessa vida. Mas eu vejo que todas as dificuldades que a gente teve foram para moldar e forjar a gente para que a gente pudesse ser as pessoas que nós somos hoje. E mesmo assim, hoje, estando numa vida muito melhor... a gente ainda passa por dificuldades. Sim, né? Só muda o tamanho do desafio, né? Exato. E o tipo de desafio, mas desafio todos nós temos. Não pensem vocês que porque a pessoa tem uma empresa, porque ela tem dinheiro, porque ela tem um carro bom, porque ela tem uma família estruturada, que ela não passa dificuldade. Ela passa. Não pensem. Todo mundo vai passar esse tipo de problema na vida. Perfeito. Independente daquilo, do momento em que você esteja vivendo. Se você for analisar bem, o tamanho do problema, ele aumenta com o tamanho da responsabilidade. Sim, completamente. Né? Então, quanto maior for o seu problema, maior é a sua responsabilidade também com as situações. E, na contrapartida, maior é a sua bênção. Então, perfeito. Se você quer alcançar grandes bênçãos, esteja preparado para enfrentar grandes problemas. Sim, a partir do momento que a gente já nasceu, já tem as adversidades, e é como a gente lidar com elas para chegar na promessa do que ele nos chama, né, Cláudia? Com certeza. Cláudia, me fala uma coisa, como foi o processo de sair do bastidor e entender que era a hora de se posicionar na internet, não por vaidade, mas por propósito? Foi difícil, né? Porque acho que a maioria das pessoas, quando passam por esse processo, passa um pouco o receio, né, passa na cabeça delas um pouco o receio do que você vai enfrentar. Porque é difícil você se expor, né? Mas depois é uma delícia, não é? Eu ainda não cheguei nesse momento de delícia, não. Jura? Ainda não cheguei nesse momento de delícia, não. Eu achei que estava fácil para você. Eu ainda sinto um pouco de insegurança.
Entendo que são desafios e fazem parte do processo, mas eu fiquei 10 meses, né? 10 meses eu fiquei muito assim, orando para Deus, perguntando se era isso mesmo. Porque foi foi muito genuíno, assim, foi nascendo no meu coração essa vontade, essa necessidade de me posicionar na rede social. E eu ficava o tempo todo, não, vai passar. Ah, nada, deixa pra lá. Sabe? Deixa eu loprofar. Ah, não, bobeira. Toda hora eu fazia isso. Eu criei uma conta no Instagram, para você ter ideia, porque a minha conta pessoal, ela continua lá. Eu tenho uma conta fechada, que é aquela que eu sempre tive. Lá tem 70 e poucas pessoas que são famílias e família e amigos muito, muito, muito próximos. Sim. E nem todo mundo da família tá lá. Porque, assim, eu tenho fotos da minha vida muito íntima e pessoal lá. E eu não me sentia à vontade de abrir isso com todo mundo. E aí, quando Deus começou a colocar essa vontade no meu coração, eu abri a conta e ficava assim, vou, não vou. Vou, não vou. Eu fiquei nesse processo, acho que uns 10 meses. Nossa. 10 meses. E aí, eu comecei a orar muito para Deus. Eu acho que quando eu estava ali no meu 7º mês de oração, foi quando a gente teve aquela conversa. Que você falou, amiga, Deus está tocando muito forte no meu coração. Eu tô com um projeto novo. Eu olhei para você e falei, o quê? Sério? Eu também tô sentindo isso. Ai, meu Deus do céu. Fala mais. Eu acho que a nossa conexão, ela foi aí, né? Foi numa conversa, numa mesa redonda. A nossa conexão, ela foi aí. Dá licença, hein, toda, gente? amiga, fica Dá licença. Já vou ficar em casa. Fica à vontade, a gente tá em casa. Igual o Fê, a gente se sente em casa. Porque, gente, a gente tem muita conversa profunda. Ela já dormiu na minha cama, meu Brasil. Nós dividimos cama nesse cofre. E foi uma delícia. A gente dormiu junto, fazendo companhia uma pra outra. Eu já tô acostumada a ficar nessa poltrona aqui, gente. Eu tô acostumada isso. A ficar nessa casa. Já tô acostumada aqui com esse ambiente, né? Deixa eu falar um pouquinho da Cláudia sobre a minha ótica, tá? Se tiver ruim o microfone aqui, vocês podem chamar minha atenção, tá? Não, tá tudo ótimo. A Cláudia, agora amiga, senta que ela vem a história e segura no coração. Porque eu comentei até alguém com esses dias, eu falei, eu nunca falei isso pra Cláudia, eu preciso falar. Ai, meu Deus. E tenham maturidade para ouvir. E aprendam para não julgar. Quando eu te vi, eu falava, gente, mas essa mulher, eu acho que ela deve ser chata. Você acredita? Eu e o José falava, a Cláudia não é aquela que deve ser chata? Juro, a gente olhava. E aí eu lembro que você estava no estacionamento do Experience com o Luiz, e aí a gente viu o carrão do Luiz, qual que é mesmo? A BMW. Não, fala, amiga, qual que é? Amiga, você tá perguntando pra pessoa errada. Eu nunca sei. Qual que é, você sabe? X6, os homens sabem, a Alice sabe. É porque a Alice não põe nem a mão na X6, né? Ai, que maravilhosa. Chegou mais uma convidada que é por outro episódio do podcast. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, amor, carro bonito, qual que é? Ele falou, é da Cláudia, que você deve achar que é chata. E ficou isso, porque a Cláudia, ela era contida, quieta, e eu lembro, e depois eu vim saber da história, que só fica entre nós a história, mas eu lembro que depois você falou, a gente estava num evento, e eu lembro que todo mundo estava animado e ela estava sentada na cadeira. E para mim, na minha vista, eu sem saber o que você estava passando coisas pessoais sua, eu falei, nossa, mas que mulher, por que ela não interage? Por que ela não levanta? Olha que erro do nós de ser humano, eu quero te pedir desculpa publicamente isso, porque eu te julguei sem antes de conhecer quem é você. Imagina. Então, assim, não, mas é incrível. Assim como muitos me julgam e a gente sabe que várias pessoas depois falou, Jé, eu via você, eu te achava muito uau. E hoje eu consegui canalizar essa energia toda que eu tinha, porque eu não entendia o que Deus me chamava para ter. E, Cláudia, quando eu fui te conhecendo, aquela conversa que a gente teve, eu falei, gente, que mulher é essa? Eu não gostei dela, eu gostei dela. E eu lembro que eu liguei pro José e falei, amor, você não vai acreditar de conversar com quem eu tive um papo legal, gostoso, que eu quero conectar mais. Aí ele, quem? A Cláudia. E aí eu tava fazendo os cílios, você me liga para tirar umas dúvidas, você lembra disso? Eu fazendo os cílios, antes de começar o cofre, que a gente já tava falando da hospedagem de você aqui e tal. Resumindo, a Cláudia brinca que ela foi uma das primeiras a acreditar no cofre, entrar com o Luiz no cofre como guardiã, daí fala que a guardiã fundadora, né, que a gente fala que são os primeiros que acreditaram e estão aqui. Então, a Cláudia, ela foi descascando para mim, tá? Foi descascando, assim, sabe que você vai tirando uma casquinha, tirando outra. E a hora que viu, eu também acho que nesse processo da gente ir mais junto, eu vejo que você floresceu de uma forma tão linda,
Porque você é tão inteligente, você é tão agradável. Depois que eu te conheci, eu falei, todo mundo tem que conhecer essa Cláudia. Não é justo só eu conhecer esse lado dessa Cláudia. Depois, eu não sei se a Alice também teve essa impressão em algum momento, ou já conheceu logo a Cláudia. Tô falando isso com a assessora dela que tá aqui. As pessoas falam isso, amiga. Eu sou uma pessoa, na verdade, eu falo pra você que eu sou uma pessoa que não sou de pessoas, né? Mas aí quem me conhece de verdade fala, como que você fala isso de você? Eu também não acho. Eu acho que você é super de pessoas. É que assim, eu não gosto de grandes interações em massa. Sim. Quando é um volume muito grande de pessoas interagindo, isso me deixa um pouco com a cabeça perturbada, sabe? Eu fico energeticamente cansada. Perfeito. Sabe? Então, porque eu entendo que as pessoas são especiais. E quando você vai conversar com alguém, você tem que realmente conectar, Isso, conversar, entregar a sua olho. energia. Perfeito. E quando tem muita gente, eu não consigo fazer isso. Então, eu fico meio que numa cobrança assim de, poxa, aquela pessoa é legal, não consegui conversar com ela. Você fica com aquela coisa. Então, eu prefiro até não estar em ambientes muito tumultuados, com muitas pessoas. Na minha adolescência, obviamente, isso não era um incômodo, ou se era, eu nem percebia. Mas agora, na minha fase adulta, eu tenho as minhas amizades muito bem estabelecidas, meus amigos de infância que estavam comigo naquela fase da Cláudia ruim, e que hoje, da fase ruim financeiramente, eu digo, né? E hoje, por exemplo, que a gente está numa fase um pouco melhor, eu sei que são pessoas que estão comigo porque genuinamente gostam de mim, não gratuitamente. Gratuitamente, não pelo que você tenho pode a oferecer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, quando eu estou num ambiente também onde eu sinto que nem todo mundo tem essa energia e está nessa mesma página que eu me fecho. Você se resguarda, eu não acho que não é nem se fecha. A gente se conheceu também num ambiente super empresarial. Super corporativo. Onde todo mundo quer passar uma imagem, muitas vezes, que... forte, campeão, Exato, resultado. Exato. E, cara, quem tem empresa sabe muito bem que ser empresário é todo santo dia estar na batalha. Todo santo dia você não tem um leão por dia. São vários. São vários leões por dia, entendeu? E é uma jornada solitária. Então, ali naquele ambiente em que a gente se conheceu, ali eu sinto que, para mim, é muito mais difícil conectar com as pessoas. Do que num cofre, por exemplo, que a gente pode se abrir e ser nós mesmos. Porque até a gente estava gravando ali um depoimento, eu falei sobre isso, né? Qual que é a diferença, assim? Quando eu vou para um ambiente corporativo, para um evento, ali é o palco, né? Sim. Ali é o palco. E quando eu tô aqui, isso aqui para mim é casa. É isso. A ideia do cofre é essa, é a casa. Eu tô na minha casa, entendeu? Então eu faço... Leva até o liquidificador embora. Levei o liquidificador do cofre embora. Você não me pergunta como. Eu comprando o suco. Cadê o suco? Liguei. A Cláudia levou o liquidificador. Elisa, pelo amor de Deus, compra um liquidificador pra me entregar hoje lá no cofre. Gente, mas isso é gostoso, porque assim, é os bastidores, é a realidade, eu me sinto a em intimidade. Casa, levei esse liquidificador embora. É a intimidade. Então, assim, é o dormir junto, é o sentar. É isso, é fazer o coque no cabelo, entendeu? É botar a havaiana no pé e sentar na mesa pra jantar, entendeu? E sentar mais 7, 8, 9 empresários junto comigo e falar... Nossa, ouvir isso fez muito sentido hoje. Nossa, eu não tinha pensado naquilo. Cara, na minha empresa eu faço assim, na minha empresa eu faço assado, né? Tanto que aqui, Cláudia, nasceu 2 grandes negócios, que um tá saindo do papel, né? E um outro, que daí eu não posso abrir porque a pessoa vai inaugurar ainda. Uhum. Mas saíram 2 grandes negócios e o Luiz também colaborou com outro empresário para uma economia de R$600 mil ao longo do ano que daria. Sim. Então, assim, isso é espontâneo. Não é algo que você tá ali para negociar. Você tá de uma forma leve no ambiente. Não é o objetivo. Isso. Não é o objetivo. É que é diferente quando você vai para um lugar onde o objetivo é você fazer isso e você está no lugar onde isso acontece naturalmente. Sim, sim. Eu entendo que o cofre ele é um lugar onde as coisas acontecem de forma espontânea. Isso. Você não é cobrado por isso, você não é colocado em momentos
específicos para que isso aconteça. Não, é natural. Você desceu para tomar seu café da manhã, você vai tomar o café da manhã, vai Aí conversar com a você pessoa, encontra com o empresário, encontra com outro. vai sentar e conversar com a pessoa que está do seu lado, que também é um empresário, que também tem as dores dele, e daí você, numa troca, acontece essas coisas aí que você acabou de citar, né? De economia e negócio, de ideias de novos negócios. O Luiz mesmo, eu brinco, que se ficar meia hora conversando com o Zé, nasce 4 empresas. Os dois se dão muito bem, graças a Deus. Assim, ele vem pra cá, ele volta pra casa, ele fica assim, nossa, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse isso? Eu falei, calma. A mesma coisa, o José põe oração, porque senão você já deixa os dois porque senão, minha filha, já fica, né, fomenta vários negócios. Então, é uma coisa que, assim, é gostoso porque é natural, é fluido, não é uma coisa que, tipo, olha, agora, nesse momento, nós vamos todos ali, eu vou servir uma comida e agora o objetivo é você ajudar o outro a sanar a dor do negócio dele. Não, é fluido. Então, pra mim, eu entendo que tem que ter, é importante sim ter momentos assim, claro, né? Ter momentos assim. A gente também tem, né, Cláudio? Jantares, os encontros. É importante, isso é importante. Mas tem pessoas que as pessoas têm perfis diferentes. Isso. Então, tem pessoa que o perfil dela ela funciona melhor nesse modelo. Onde, olha, nesse momento nós vamos ali para ajudar o outro. Nesse momento nós vamos ali para conectar e fazer um novo negócio. Eu não gosto desse modelo. Eu não funciono nesse modelo. Claro, se eu estiver num ambiente onde o propósito é esse, eu vou dar o meu melhor para contribuir. Mas, quando é num ambiente, para mim, como é o do cofre, eu tô mais leve, eu tô despreocupada, então é fluido, é natural, vai acontecendo, sabe? Então isso para mim que eu acho que é o gostoso. Não, e a gente se apoiando um ao outro, né? É tão bonito, e agora ainda mais que Deus trouxe para mim os filhos, né? Inclui os filhos. Uhum. Então a gente tá vendo a melhor forma, o time todo, com o Rafa, com o Natan, a gente tá vendo a melhor forma de ter isso. Porque se o cofre é família... Entende? Tem um momento certo do pai e da mãe estar aqui, mas e as crianças? Então, a gente tem que estar incluindo mesmo. Porque, gente, Deus chama a gente para trazer o empresário para ele entender que ele tem que ter Deus ao centro. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, a importância de entender, a importância da gente estar junto, a importância de a gente somar um na vida do outro. Literalmente, não é aquela soma, igual a Cláudia falou, nem forçada, mas também nem largada. É um precisar falar com o outro. Você sabe uma coisa que eu acho que é legal dizer? Que, assim, a gente tem a tendência de ser excludente, né? A gente acha que porque a gente encontrou um projeto legal, que eu só posso participar daquele projeto legal e tenho que excluir os demais. Não. Hoje, você não está onde você está por uma única razão. Sim. Não foi uma única coisa que aconteceu na vida da Jéssica que levou a Jéssica a estar aí hoje com a roupa que ela está, com o projeto que ela está, na casa que ela está. Foi um empilhamento de situações que trouxe você aqui. Perfeito. Né? Assim como a mim. Então, não é escolher entre uma coisa ou outra. Pode ser todas juntas. Podem ser todas coisas juntas. E tá tudo bem. Tem momentos em que projetos que são mais intencionais são importantes e devem acontecer e fazer parte da vida do empresário. Tem momentos em que e eles podem andar juntos, eles podem caminhar juntos. Entendeu? Hoje eu estou em 4 mentorias diferentes, né? Em 4 masterminds diferentes. E eu vejo que nenhum é excludente do outro. Perfeito. Entendeu? Porque tem coisas que eu só encontro aqui, tem coisas que eu só encontro lá, tem coisas que eu só encontro acolá, e por aí vai, né? E entendo também que são ciclos, né? Que a vida também da gente são ciclos. Às vezes o casamento perfeito, para mim hoje é os 4, mas amanhã pode ser 3, amanhã pode ser 5, amanhã pode ser só 1, e tá tudo bem. É só você entender o seu momento e entender o que tá fazendo mais sentido para você naquele momento de vida que você tá vivendo. E todo mundo respeitar um ou outro, a decisão de um ou de outro, né? Não querer, como eu posso falar, induzir algo a alguém. Sim. Todo mundo é livre, todo mundo tem sua identidade própria. Sim. E todo mundo tem seu brilho. Então, Deus fez cada um com a sua identidade. Então, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo.
escassez não pode pertencer à cabeça de ninguém. Exato. Né? E a gente crescer cada vez mais e de se retroalimentar. Eu falo que o cofre é um ambiente, igual a Aurora nasceu de mulheres agora, para nós, Clau, literalmente se retroalimentarmos, de falar, para você entender. Tem mulheres, a gente tem aqui o encontro de mulheres, e tem mais 3 mulheres que também palestram. A Flávia, que daqui a pouco entra, que vai ser a última convidada do nosso podcast, ela tem uma linda mentoria também. E ela fala de comunicação. Eu tenho a obrigação, como mulher, de apoiar uma mulher como essa. Eu tenho a obrigação de apoiar você, Cláudia, como... Aliás, daqui a pouco eu vou entrar no mérito aqui que eu quero entrar com você. A gente tem, como ser humano verdadeiro, apoiarmos umas às outras. Porque tem lugar para todo mundo. Exato. Pensamento de escassez não pertence a Deus. Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de prosperidade. Ele quer mais que a gente apoie os outros a crescer e aplauda. Seria como assim, eu entender que para eu ter sucesso, você não pode ter sucesso. Isso é a maior falácia que existe, né? Sim, porque o céu é gigante demais, todas as estrelas cabem lá e todas elas podem brilhar muito. Então, eu entendo, você estava falando, né, de eu ter aberto esse Instagram para falar mais com as pessoas, falar sobre autoconhecimento. E eu entendo que isso do falar, ele é importante, sabe? Isso que você está fazendo aqui agora, de se posicionar, de falar o que você pensa, isso é fundamental para que as pessoas ouçam da boca da Jéssica. A rede social, ela trouxe... Esse é o benefício da rede social hoje em dia, né? Se eu quero saber o que a Jéssica pensa, eu vou entrar na rede social da Jéssica e vou ouvir da própria boca da Jéssica. Você não lembra antigamente lá quando você queria... Eu era fã da Sandy. Sou muito fã da Sandy. Inclusive, Sandy, espero que você assista esse podcast em algum momento. Pronto, fica convidado. Um dia vem aqui. E quem sabe se todo mundo escrever nos comentários. Fica perto da sua casa. Você sabe onde ela mora, amiga? Depois você conta. Deve morar em Campinas, né? A vida inteira ela morou em Campinas. Estamos perto de Campinas. Todo mundo escreve aí, Sandy, podcast, cofre, falar de família. E aí pensa assim... antes, se eu quisesse ouvir algo da Sandy, eu tinha que comprar uma revista, ver ela no Faustão, ou ver ela... Hoje, ela tem a rede social dela, e se ela precisar se pronunciar de algo e falar de algo, ela tem a rede social para colocar a carinha dela lá e falar o que ela quiser. Exato. Entendeu? Então, a gente se aproximou muito das pessoas e teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas, porque as pessoas têm esse espaço hoje, né, na internet. Perfeito. Então, esse é o lado positivo de você ter esse canal aberto ali. E acho que o que me moveu a fazer isso, né, me moveu a conversar com as pessoas ali no Instagram, foi um pouco disso, sabe? De começar a me posicionar mais, de começar a conversar com as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem noção o quão você fala bem? Você tem ideia o quão você... Eu te acho assim, todos nós somos inteligentes e tal, mas você tem uma facilidade de trazer a comunicação e de trazer clareza sobre o assunto. Você lembra sabe que eu disso? falei pra você que eu sempre acho que dá pra melhorar? Assim, eu acho que assim, eu consigo explicar bem, às vezes, eu acho muita... Amiga, eu acho que eu sou prolixa. Pra quem não sabe o que é prolixa, eu sou redundante, repetitiva. Eu vou começar a prestar mais atenção. Né? Eu acho que eu sou prolixa. Às vezes eu acho que eu tenho que falar e falei. Ô, Eli, você acha que ela é prolixa? Não, de verdade. Rafa, você acha que eu sou prolixa? Você acha, Rafa, que ela é prolixa? Eu também Isra já conversou bastante comigo Isra, também. Você acha que eu sou prolixa? prolixa? Olha lá. Obrigada, gente. Vocês são meus amigos, também. não tá valendo. A gente tá falando aqui, os bastidores, a gente tá falando que acha ela didática. Eu sou professora nasci professora, nasci numa família de professores, né? É que eu gosto de explicar tudo nos pormenores, meio que dando uma desenhada para as pessoas entenderem. Depois a gente tem a de oratória e comunicação que tá aqui na sala, nos bastidores, né, Flávia? A bichinha fala bem. Aí depois dá para vocês conversar um pouco depois do podcast, porque é uma delícia ouvir ela também. Eu nunca fiz assim cursos de oratória. Eu fui entender um pouco melhor que existia oratória recentemente, mas né? não é nem isso. É realmente o que a Liz falou. Você é didática, assim. Você, igual, a gente foi para Ubatuba, a convite seu, para fazer o cofre lá em Ubatuba. O Israel também estava junto e tal. E você ajudou ali a desenhar algumas coisas, embora...
Hoje a gente foi para outra missão Visão, né? Mas você me ajudou a ter essa clareza do cofre, porque o cofre não existia, não existe nada parecido com o cofre. Sim. Né? Então você foi me ajudando a ter clareza, nem aqueles vídeos acabou Você diz de desenhar o negócio, né? Fazer o desenho do negócio. Que a gente fez o desenho todo. Como que chama? A gente fez o desenho. O processo do Isso, a gente cofre. fez a matriz, né, do negócio, a Isso. estratégia do negócio. Eu ajudei você a desenhar isso. Na verdade, assim, se você falar pra mim o que você tá pensando, eu tenho clareza de traduzir isso pro papel. E tenho clareza de conseguir explicar isso pra outra pessoa. Então, aí agora a pergunta que eu quero fazer pra você. De repente, assim, põe em oração, a gente põe também. Você não teria vontade de montar uma mentoria sobre? Amiga, as pessoas estão me perguntando muito se eu abrir o Instagram para dar mentoria. E eu falo claramente que esse não é o meu propósito, não é o meu objetivo. Mas tem uma pontinha assim que se a gente, né, Liz, orar assim, torcer para ela ter? Não sei. Assim, eu gosto muito de ensinar. Ensinar é algo que é nato em mim. Inclusive até com... Da sua filha, foi lindo aquele vídeo. Foi muito inteligente aquele vídeo que você postou. Até parabéns. Depois vocês vão seguir a Cláudia, a gente vai pôr o @ dela. Do cupcake? Foi incrível. Fala um pouquinho pro pessoal de casa entender o que eu tô falando. Ela tinha prova de matemática e estava querendo vender cupcake. E aí eu fui ajudar ela a estudar matemática, porque ela começou a correr comigo e ela viu que eu monitorava meu batimento cardíaco no Apple Watch. Aí ela falou, mamãe, eu quero um relógio desse também. Não quer mais nada, né, filha? Aí eu falei, filha, é caro, né? Tem que juntar dinheiro e tal. Morreu aí. Aí, daqui a pouco ela fala, mamãe, quero fazer cupcake. Por quê? Eu falei assim, porque se eu for na feirinha do condomínio e vender cupcake, eu consigo juntar dinheiro para comprar um Apple Watch para mim. Olha, então ela gente, tá juntando crianças, dinheiro para comprar um Apple Watch. Já nasce empreendedora a criança. Porque ela quer ficar ali monitorando o batimento cardíaco quando ela for correr comigo. E aí ela tinha prova de matemática e eu meio que aproveitei ali o cenário para falar, então vou ensinar ela. Porque ela fez na cabeça dela a continha de quanto custaria, né, um cupcake e achava que o preço que ela estava colocando de venda, né, daria lucro. E aí eu falei, filha, a conta não é bem assim. Então eu fui mostrando para ela como construir, né, o preço de venda, o preço de custo. Então, aí até a criatividade sua no vídeo, eu achei sensacional. O jeito que você fez, mostrando. Você nasceu para isso. E o que eu acho que você, agora de amiga, né? Eu tô aprendendo, eu tô nesse processo de se cobre menos, solta o controle e deixa Deus agir na sua vida. E isso é um desafio, acho que geral para todas as pessoas, inclusive quem está nos assistindo. Então agora, falando no amor, solta o controle, minha amiga. Meu Deus do céu, Krishna, essa vai para você. Krishna, tá? Vou falar 3 pessoas aqui. Krishna, Carol... 3 não, vou falar 4. Krishna, Carol... Rafa e Grazi fizeram um retiro comigo e a frase que mais saiu no retiro pra mim foi solta o controle. Foi pra vocês essa daí. Eu tô falando pra câmera errada. Obrigada, isso, por me avisar. Solta o controle. Eu e Krishna o tempo todo falando solta o controle. Com a Max, né? A gente fez esse retiro com a Max e cara, durante o retiro inteiro, a frase mais repetida pra mim, Jéssica, foi essa que você acabou de dizer. E a Jéssica não sabia disso, tá? Não. Ela tá falando e tá sabendo agora. É porque Deus me trouxe. E posso falar? Essa palavra controle veio no final de semana pra mim. Uau. De soltar o controle, você acredita? De não ficar querendo ter muito controle. É compreensível por toda a sua história, de tudo que você passou, e a gente tentar controlar para não voltar com cenários que a gente já passou. Sim. Mas já passou e foi. Sim. Então Deus pede, solta o controle, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior daquilo que você imagina. Eu acredito receba, nisso toma também. posse, porque... Eu tenho me sentido muito incomodada no meu perfil do Instagram, porque eu tenho passado muitas pílulas. São pílulas diárias que eu dou. De você pode, você consegue, acredita em você, tem dias que vão ser difíceis. Hoje o meu Instagram, ele tá nisso, mas eu tenho conversado com a equipe que me ajuda com o Instagram, que a minha vontade ali é realmente começar a ensinar. Eu acho, super apoio. Ensinar, apoiadora número 1. trazer aulas ali de coisas, né? Aproveitar, enfim. A gente faz curso, Amiga, não é... de repente até um YouTube
com aulas. O Luiz falou isso também. A gente não faz curso para ficar acumulando diploma na gaveta de casa. Nem pode, porque o que Deus está te dando de oportunidade, você tem que pegar e jogar. Exato. Então eu fico pensando assim, de tudo que eu aprendi, de todos os cursos que eu fiz, de tudo que eu tenho de bagagem. Academicamente falando, são vários. Eu investi um pouco na carreira acadêmica. Um pouco não, né? Eu investi na minha carreira acadêmica e eu gosto de estudar. Eu sigo investindo na minha carreira acadêmica. Ai, gente. Porque, sei lá, é nato, assim. Eu tenho hiatos, que eu gosto de dar um descanso para a cabeça, e daí depois eu volto com gás total. Então, eu sinto que eu tenho que começar a trazer o meu Instagram um pouco para isso, sabe? Trazer temáticas. Então, trazer temáticas sobre cultura, sabe? Sobre cultura organizacional. Pô, eu tenho um baita orgulho do manual de cultura da minha empresa. Não é só porque a gente é GPTW, mas você viu já o manual de cultura da empresa. Lindo, então, assim, qual empresa que você vai hoje em dia que você recebe um manual de cultura como aquele? E eu acho que isso de mentoria, Cláudia, vai ser natural seu. Eu puxei um estudo essa semana, domingo. O José teve uma ideia sensacional, eu falei, meu Deus, eu nem contei pro Rafa, depois preciso contar. O Rafa, gente, toda vez que eu vou falar, Rafa, vem aqui, mostra sua carinha aqui, vem cá. Tem um podcast eu vou aproveitar para comer comigo, a saladinha do Rafa. Tem um podcast com o Rafa, mas uma hora eu vou fazer de novo para vocês conhecerem a pessoa dele. Vem cá. O Rafa, toda vez que eu falar Rafa, vocês já sabem quem é, entendeu? Essa pessoa linda e maravilhosa é o fiel escudeiro. Essa carinha para vocês verem, é o meu fiel escudeiro, braço direito. Tá muito boa. E a esposa dele também agora faz parte do nosso time. Sim, ele é novinho, 23 anos e já é casado com uma menina incrível. Cláudia, deixa eu contar para vocês. A gente abriu a Aurora agora, né, para as mulheres, que é um ciclo de 3 meses. E eu falando toda na emoção, aí ela vira, escuta essa, todo mundo que tá aqui nos bastidores e você na câmera. Os bastidores tá atrás, entendeu? Aí ela assim, Gé, você me permite? Eu, claro. Ela começou, o Aurora, é isso. A mulherada assim. Aí ela acabou, aí eu, gente, e aí? Ela, quem quer fazer parte? 5 levantou a mão. Eu quero. Eu olhei pra ela assim, igual orgulho de mãe mesmo. Uhum. Aí eu olhei pra ela sentou bem assim com a perninha cruzada, abaixou no chão e fez assim, ó. Aí eu, meu Deus, que monstrinho que foi criado, de uma forma boa, né? Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, gente, onde estava essa menina que eu não tinha prestado atenção ainda nessa inteligência, aquela que fica quietinha, a hora que vê, já fez acontecer. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês verem, né, o time que está aqui atrás, até perdi o que eu estava falando. De tão emoção. A gente está em casa, é isso. O que eu estava falando antes? Você estava falando de ideia nova de projeto. Do José. Aí o José teve uma ideia e eu falei, gente, como o Espírito Santo é bom. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado. E esse mercado de mentoria, viu, Flávia, vai ouvindo aí que eu estava estudando, como a IA está vindo, muitos empregos vão deixar de existir, mas isso, o formato do cofre, o tete-a-tete, o direcionamento, ele não vai terminar, porque as pessoas vão sentir cada vez mais necessidade. E é fato isso, de ter isso de aproximação. Porque a tecnologia vai ser tanta que a carência vai aumentar cada vez mais da aproximação de pessoa para pessoa. Sim. Então, gente, valorizem isso, sabe? De você estudar a empatia, como ter empatia, como entender o outro, E a Cláudia tem nato isso de ensinar. Você estava falando dessa questão de mentoria e eu acho que cabe falar aqui também uma coisa muito importante, né? Eu te disse que a gente sempre soube que a gente teria uma empresa, né? Perfeito. E quando a gente entendeu que era o momento e que a gente estava preparado para abrir o nosso próprio negócio, a gente decidiu entrar num processo de mentoria. Então, a gente começou a nossa empresa dentro de um processo de mentoria. Então, primeiro a gente entrou na mentoria e ao longo desse processo de mentoria, a gente foi construindo a IMEX junto com esse processo de mentoria. Foram 2 anos. Uau! 2 anos, toda quarta-feira, durante meio período, a gente se reunia com o nosso mentor, que é incrível, ele ajudou muito a gente. Você pode falar o nome? Gevandro Barros, do Instituto IOPEX, um cara incrível, mora em Taubaté, já ajudou e mentorou muitos empresários da região. Inclusive, a esposa dele é incrível, Gevandro, um abraço. Você estava perguntando para mim, cadê? Ele estava perguntando para mim se eu já tinha participado de algum podcast. Participei do podcast do Gevandro, ele tem um podcast também, chama Papo de Dono. E
ele ajudou muito a gente nesse processo. Isso tudo que eu fiz com você lá em Ubatuba... Ele fez com vocês. Ele fez com a gente. Você tá vendo como é importante o aprendizado do que você passou, tudo, né? que, assim... ali em Ubatuba eu fiz uma miscelânea. Peguei um pouco do que a gente aprende no Grupo Acelerador, um pouco do que eu aprendi com o Gevandro no IOPEX, um pouco do que eu aprendi no meu estudo de liderança que eu fiz no MIT. Um pouquinho... Você vai pegando um pouquinho de cada coisa, sim, vai construindo vai vivendo, a né? sua identidade. Eu falei, olha, Gé... Olha, isso aqui, vamos fazer isso, tem que organizar isso. Então, você vai se construindo. Sim. Por isso que eu falo muito sobre empilhamento. Nunca é uma única coisa. Não. É o empilhamento das coisas que vão acontecendo com isso. você que faz você chegar onde você está hoje, né? Então, quando você falou dessa questão de mentoria, eu valorizo muito o processo de mentoria, porque ele ajudou muito a minha empresa. Entendeu? A crescer organizada, a nascer organizada. E... não adianta, né? Quando você tem uma empresa e ela crescer vai gerar desorganização. Olha como é a Cláudia. A Cláudia primeiro fez o negócio para depois montar a empresa. E a maioria faz o contrário. Primeiro começa para depois fazer. E que não tem certo ou errado, tá tudo certo. Mas isso diz muito sobre quem é a Cláudia. Ô, amiga, eu tô aqui falando com você, meu subconsciente tá aqui, ó. Será que eu tô com salada de fruta no dente? Não tá, amiga. Tá lindo. Bem? Se tiver, a gente fala. A gente tá... Sabe, eu tô em casa, viu, gente? Tá tudo bem. Se tiver, você me fala, eu já tira aqui, assim. Não, mas não tá. Porque não dá, né? Pra estar aqui no podcast do Cofre, linda desse jeito, toda produzida no look, na make, entendeu? No cabelo. Um pedacinho de kiwi. Com um morango aparecendo aqui. Não, mas não tá. Tá tudo em ordem. Se ficar, eu aviso na hora. Deixa pra mim. Igual eu falei da maquiagem, que eu chorei hoje, borrou o olho. Eu falei assim, ninguém me avisou. Ai, gente, não, tá mas, tudo bem. Meu amiga, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que pegar isso no Instagram. A galera vai começar a te seguir. E eu acho que o seu Instagram... A Cláudia que eu conheci, quanto mais você mostrar, mais as pessoas vão admirar essa Cláudia que eu conheço. E vai ser natural das pessoas começarem a te procurar e você começar esse ciclo. Pra mentoria, você acha, amiga? Eu não acho, tenho certeza. Porque é gostoso, você muito sabe sincera, ensinar. Assim, não é algo que eu tenho em mente, não é algo que eu tenho vontade de fazer. Eu gosto de aula, sabe? Essa coisa de aula. A gente fez o evento de cultura da empresa, eu gosto daquilo, sabe? Eu gosto de estar na frente da sala de aula, explicando para as pessoas no coletivo. Gosto também de ver no individual, gosto. Recentemente eu tenho uma amiga minha que é muito querida, ela estava com dificuldade de inteligência artificial. Eu travei a minha agenda uma tarde inteira, ela foi para minha casa, ajudei ela a criar a agenda, sentei, olhei o que ela queria fazer, porque ela trabalha com introdução alimentar, né? GAPS, uma coisa assim. E aí fui ajudando ela a moldar, a montar, meio que o que eu fiz com você. Sim. Eu gosto disso, mas eu não vejo isso como uma profissão para mim, sabe? Eu faço o que gratuito, eu fiz que você gosta, com pessoas queridas, Sim. que eu quero ajudar. Então, muitas pessoas acham que eu abri o perfil no Instagram focando numa futura mentoria. A gente sabe que não, mas não é foi. que eu tô falando que é uma oportunidade que você tem de levar para as pessoas. Porque a mentoria, para mim, eu acho que ela viria assim, tipo, se fosse uma coisa muito pontual, sabe? Sim. Tipo, olha, vamos ter um projeto assim, vai durar esse tempo. Aí eu quero fazer um desafio. Ai, que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui. E agora eu tô no flow. Quando eu tô no flow, o Rafael já sabe. Devo correr, Rafa? A gente tem o Aurora, né? E aí você não teve oportunidade ainda de nenhum que tem que apanhar na bunda, tá? Porque como guardiã tinha que estar. Agenda, socorro. Não, amiga, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai fazer durante a semana. Você sai lá de Taubaté como motorista, vem e fica aqui à tarde. O que eu queria te propor? Porque a gente vai, enquanto nós mulheres, apoiar umas às outras em questão até de negócios. De falar, o que você tá aqui? Aí já tá imaginando, né? Eu acho... Pega a Jade, pega a Liz, pega a Sara, todo mundo filma aqui o social media, já põe a... Não tem problema. Não tem problema. Deixa eu só segurar ela para não cair, tá tudo bem. Cláudia, não destrói o cenário. O que eu acho? Que a dona Cláudia deveria vir uma tarde um desses encontros presenciais e a gente te apresenta e fala e a gente desenhar junto ali um pouquinho para cada mulher. Não são muitas ainda, porque até quando for muita não vai dar. Mas a gente pode pensar em algo de ser um teste para você ver. Porque eu acho que a hora que você fizer isso e você vê as mulheres com o sorriso de ponta a ponta, de tipo... Meu Deus, eu achei algo assim direcionado. Como você não tinha pensado nisso? Eu genuinamente gosto de ajudar pessoas, assim. E essa coisa voltada para mulher, eu Gostaram, acho... né? Gostaram, né?
Genuinamente, eu gosto dessa coisa, assim, do ajudar pessoas, ela tá muito na minha essência. E eu acho que isso de ajudar mulheres também é algo que tá muito no meu coração. Pulsa, né? Pulsa, muito. Tanto que eu fiz o curso de liderança feminina, né? Eu acho que foi um curso que eu fiz realmente pensando no universo feminino. Quando você pensa em todas as interseccionalidades que um ser humano pode viver na vida dele, ser mulher é uma interseccionalidade, né? Então, realmente coloca a gente numa posição que a gente tem que sim ser mais forte para conseguir alcançar lugares que para o homem acaba sendo mais fácil do que para uma mulher, né? Então, assim, eu gosto desse universo de falar para a mulher. Eu acho que a gente tem sim que se fortalecer. Eu aprendi com uma pessoa muito querida que a gente precisa validar todas as mulheres que estão batalhando. Então, já foi até mal interpretada por isso, tá? Porque às vezes quando uma mulher palestra bem, ou dá uma aula boa, ou fala bem sobre algo, ou teve um momento em que ela brilhou, eu me sinto muito que, assim, na obrigação de chegar e falar assim... Olha, eu já vi várias vezes você fazendo isso, aplaudindo, falando que incrível, uma única mulher, não sei o quê. Você tem muito isso. Olha, eu agradeço muito a Deus por estar vendo isso, por estar presenciando isso. Eu acho que, assim, a nossa obrigação enquanto mulher, enquanto pessoa, é validar o ser humano. As pessoas precisam dessa validação. Sim. De tá indo no caminho certo. Até porque tá quantas legal vezes que você tá alguém fazendo. já desvalidou, né? E assim, a mulher curada, ela cura a outra. A mulher ferida, ela fere a outra. Então nós temos que ser bálsamos para essas mulheres, para que elas sejam encorajadas. E se Deus nos permitiu, tá? Algum momento eu estava lá embaixo e eu queria que alguma mulher tivesse falado, sabe? Jé, vem cá, Jé. E se fez também, talvez o meu nível de consciência era baixo, eu não me lembro. Pode ser que tenha tido, né? Eu sei que pastoras já teve de me orientar e tal. E as transformações, assim, né, para as mulheres, elas estão em muitas esferas, né? Sim. Porque, vou dar um exemplo por mim, assim. Eu sou uma mulher que hoje eu atuo majoritariamente na indústria. A indústria, ela é um ambiente masculino. Isso. Conta um pouquinho né? No começo que você passou. Tinha um detrator da cultura que trabalhava com a gente. Uma bênção. Entenderam, né? É um adjetivo bom para usar para essa pessoa, é detrator da cultura, né? E esse detrator da cultura, ele ficava o tempo todo assim, você não entende. Lá na educação podia funcionar, mas na indústria não funciona assim, né? Hoje eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa, que é o nosso gerente, ele fala assim, você é o não é ponto-chave, qual é a palavra que ele usa? Você lembra, Elisa? Me ajuda a lembrar aí a palavra que o Gustavo usa. A coluna, a base? Não, ele fala... gente, fugiu. Quando... O segredo, você é a chave mestra, o segredo... Então, a chave mestra do cofre, é você lá. É, mais ou menos isso. Ele fala assim, você é o segredo aqui, você é o segredo industrial da IMEX, é a Cláudia. É trazido, porque eu trago muito essa coisa educacional para a empresa. Que é muito importante Eu trago muito essa coisa de treinamento. Eu falo isso com muito orgulho, gente, muito orgulho. Não tem uma pessoa que passou pela minha empresa até hoje que saiu de lá sem o currículo estar atualizado. Todas as pessoas que passaram pela minha empresa fizeram algum curso pago pela minha empresa, entendeu? Pago pela minha empresa. E porque eu entendo que a evolução profissional, se a pessoa estiver evoluindo nos estudos, ela vai trazer retorno disso para a empresa, entende? Então, e eu gosto muito, eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na fé em Deus, isso é inquestionável. Eu acredito que a fé, a fé em Deus, ela muda muita coisa na nossa vida, mas se tem uma coisa depois da fé em Deus que eu acredito que poderia mudar o planeta, seria a educação. Entendeu? Então, sendo uma professora nata, vindo de uma família de professores, não seria diferente. Então, eu atuo muito nessa área da educação com todo mundo. Não só com as minhas filhas, não só com as pessoas que trabalham na minha casa, com as pessoas que trabalham na minha empresa. Eu incentivo muito as pessoas que estão ao meu redor a estudarem e a replicar o conhecimento que elas adquirem ao longo da vida para as outras pessoas que estão com elas. Então, quando você fala meio nesse processo de mentoria, eu não sei se eu chamaria de mentoria, mas assim, um compromisso que eu tenho comigo é continuar replicando
tudo que eu aprendi, tudo que Ensinando. eu tenho aprendido, eu quero ensinar. Eu quero passar adiante. Porque, gente, o que adianta eu aprender E guardar um pra você. monte e levar pro túmulo? Não Então, faz sentido na não vida. deixei semente, entendeu? Sim. Então, tudo que eu venho aprendendo e construindo em mim, enquanto pessoa e profissional, é para repassar para o outro, né? Seja aqui num podcast, seja num café da manhã, seja no encontro empresarial, seja conversando com a minha filha e com as amiguinhas dela, seja na empresa, numa reunião semanal. Eu acho que o objetivo da vida é esse, é eu ser melhor todo dia um pouquinho mais. Sim. Sabe? Todo A dia eu tenho que evolução. tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Meu objetivo hoje é ser melhor do que eu fui ontem. Sempre, sabe? Por isso que eu tenho esse lema do sempre dá para melhorar. Sim. Então, às vezes as pessoas ficam até um pouco frustradas comigo, porque elas vêm fazer... Eu até ouvi a risadinha. Mas é verdade, elas ficam frustradas comigo, porque quando elas vêm entregar algo, elas acham que eu vou dar nota 10. 10 com louvor, ficou excelente, impecável. Não esperem isso de mim. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa comigo, eu não sou essa pessoa com o outro. É uma cobrança exagerada? Muitas vezes é uma cobrança exagerada. Mas é porque eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Eu não posso me conformar com o resultado e achar que aquilo foi espetacular. Eu giro muito PDCA. Se algo acontecer, eu vou olhar para aquilo, eu vou ser grata. Então, vou dar um exemplo agora desse momento. Nós estamos aqui, eu tô achando incrível, tá gostoso, tô me sentindo à vontade, estamos batendo um papo. Depois que terminar e eu for embora, eu mesma vou girar esse PDCA dentro da minha cabeça falando assim, o que eu poderia ter melhorado pro próximo? Como que eu posso me posicionar melhor? Será que eu sentei direito na cadeira? Será que eu usei as melhores palavras? Será que eu orei o suficiente antes de fazer a gravação? Será que, entendeu? Eu vou girar. Pensando tudo que eu poderia lapidar pro próximo. Sim. Foi legal, foi gostoso, curti, uhul, vou sair daqui com a energia lá em cima. Cara, foi massa demais participar. Mas eu vou ficar com aquela coisa assim de, o que eu posso melhorar? O que pode ser melhor? Entendeu? Então, você sabe, eu sou assim com você também. Quantas vezes eu não falo, Gé, o evento foi incrível, mas da próxima vez, o que você acha de fazer assim, assim, assado? Olha, isso. Eu não sempre dou, sempre dá um tô pitaco, trazendo. um pitaco sábio. E falo com muito amor. Sim. E eu faço questão de falar assim, Gé, quero falar uma coisa pra você com muito carinho. Sim. E com muito amor. Quantas vezes já fiz isso com você? Falar, Gé, quero falar uma coisa com muito, muito amor, muito carinho, muito respeito por você. Cara, foi tudo muito incrível. A entrega foi massa demais. Mas o que você acha de, na próxima vez fazer assim, assim, assado? Isso. E normalmente são coisas que eu acho que é pra acrescentar e crescer. Porque se eu tô vendo que eu posso ajudar e que algo que eu vá trazer pra você vai fazer você ser melhor, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou fazer isso? Sim. Assim, claro, eu tô te entregando uma opinião minha e que eu entendo total que você vai dentro de você se orar, fizer sentido, entender pega, se vai fazer sentido ou não. Mas eu entendo assim, esse meu movimento eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. Tá. Deixa eu dar um testemunho meu aqui. A gente fez um encontro de mulheres no sábado retrasado, né? Uhum. Hoje hoje é dia 11 e nós fizemos dia... Que dia que foi o encontro de mulheres, gente? Dia 1, dia 1º de novembro. E eu tava... A gente virou madrugada, não sei se vocês viram, a gente que fez a decoração, a gente Vi. Eu virei madrugada. 3 horas da manhã você tava lá. E escrevendo carta por carta para cada mulher. Hoje também não foi diferente, a gente fez as cartas, eu fiquei em um jejum absoluto. Então Deus permitiu a minha exaustão. Para a hora que eu escrevi, era literalmente ele escrevendo, não era a Jéssica escrevendo. E quando foi no outro dia cedo, eu querendo tudo perfeito, banheiro, não sei o quê, o papel higiênico tá com a decoraçãozinha, tá como que tá com toalhinha suficiente e tal, porque Deus traz muito isso, que veio para mim segunda Crônicas, né, capítulo 4, 5, do preparar um ambiente para recebê-lo, que foi no templo, enfim. E aí sempre ficou nisso na minha cabeça. Mas depois ele me tratou com uma outra coisa que é, primeiro, o shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Antes do externo, tem que ser assim dentro de nós. Uhum. Então isso eu aprendi. E aí quando eu estava aqui com a Jéssica, que é a cabeleireira, ela fazendo meu cabelo, o Rafa entrou, Rafa, o horário do café, que não sei o que. Ela olhou para mim, ela segurou no meu braço, ela falou, ei, solta o controle.
Eu fiquei em choque. O Rafael se encheu, né? O Rafael amou. Solta o controle. Aí eu, what? Aí eu, o quê? Aí ele, solta o controle. E saiu. Ele amou, né, Rafa, aquele dia. E o Espírito Santo... O Gustavo tá proibido de assistir esse podcast, meu gerente. Está proibido, viu? Proibido. Amiga, porque escuta esse ele testemunho. fala isso pra mim toda hora. Não, escuta esse testemunho que é pra você mesmo agora. E nisso, ela falou assim, posso orar por você? Aí ela acabou o cabelo, tudo, posso orar por você? A gente já tava atrasado. Aí eu, posso? Ela foi começar a orar, eu comecei a orar junto. Ela, ei, para. Eu quero orar por você. Até pra orar você tava querendo Entendeu? tomar a frente. Você pode... porque, tipo, é tudo muito novo pra mim. Então, aonde eu intercedo, Aí ela, só recebe? Cláudia, ela falou tanta coisa ali. Ela trouxe de pai, de mãe. Você não é seu pai, você não é sua mãe, você não precisa mais de aprovação de ninguém. Você tá tudo bem. Ela trouxe verdades ali pra mim, que embora eu já soubesse, eu precisava ouvir da boca de alguém. E aí, quando ela olhou, ela falou, e Deus pede para te dizer mais. Esse cronograma que você fez hoje vai ser inteirinho rasgado. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai agir através da sua vida. Aí, quando a Joyce Queiroz, que é a que louva, começou a louvar aqui e tal, eu ajoelhei ali na frente da entrada e falei, Senhor, o controle está entregue por completo no altar seu. E foi lindo demais o mover que aconteceu aqui. Porque daí uma perguntou e falou, achei você muito corajosa, num lugar desse de dinheiro, falar de Deus. Aí eu falei, agora eu já entendi o que eu tenho que falar. Falei, Deus acabou de te usar para eu falar sobre como eu vou conduzir o dia de hoje. E eu expliquei o que era o cofre, expliquei o chamado do cofre. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. No movimento empresarial, para você se fortalecer e as pessoas entenderem que o seu mastermind, que a sua mentoria, você precisa falar números. Você precisa falar que os seus clientes economizaram tanto, que você aumentou o faturamento em tanto. Exato. Entendeu? E quando você vem para o mundo empresarial e você fala de Deus... Hã? Hein? Como assim? Ei, você tá bem doidinha, louca, tá doida, né? Porque é o movimento natural. As pessoas não estão acostumadas a entrar na skin empresário e falar de Deus. Né? Eu vou falar de Deus domingo no culto, quando eu estiver na igreja ou na missa. Embora né? tenha virado moda e muita gente agora usa o nome de Deus, né? Porque... Ou né? cita que é de tal religião e tal, para fortalecer a imagem pessoal e vender mais. Isso. Mas quando você... dá licença, é muita responsabilidade. Quando você, dentro do seu... kit do ecossistema. dentro do seu kit de brindes. De onboarding. Você se preocupa em mandar fazer uma Bíblia? Fala pra mim, gente, qual mastermind hoje em dia que quando vai mandar fazer uma squeeze, se preocupa também em mandar fazer uma Bíblia? Né? Então, você entende isso? Sim. Você entende isso? É Deus puro, né? Não Porque é falar gesto. de empresário, falar com empresário, para empresário, a gente espera o quê? A mala bonita, o moleskin, a squeeze, a caneca. O encantamento com o cliente é feito todo em objetos que muitas vezes vão parar lá no meu armário e eu não uso. Perfeito. Ou eu chego em casa e dou para as pessoas que querem. fiquem comigo gostei. e tal. Mas você dá uma Bíblia. E eu não tinha parado para pensar. Só Você fiz chegar genuinamente, aqui e você vai tomar um café da manhã e a pessoa falar, vamos fazer uma oração? E você chegar depois de um evento e tá todo mundo na cozinha conversando por horas e antes de subir falar, vamos fazer uma oração? Entende? Perfeito. Então, isso não é comum. Você não encontra isso. Porque o espaço é como se as pessoas tivessem colocado... Dá licença, vou devolver a Bíblia aqui. É como se as pessoas tivessem colocado que dentro do mundo empresarial e dentro do mundo de negócios não coubesse falar de Deus. Não cabe falar de Deus porque eu tô falando de negócio. Como assim? Sendo que Deus é o centro de tudo, depois Deus das tem que outras caber coisas. antes do negócio. Isso. Para que tenha o negócio tem que ter Deus. Para que tenha o empresário, que é ele que a permite, skin né? empresário, Ele permite existir tem a que ter empresa. Deus. É isso. Entendeu? Eu só cheguei a ter a minha empresa porque eu consegui e entendi o tempo de Deus. Porque se eu tivesse aberto a IMEX 3 anos antes do que eu abri, fatalmente ela já teria fechado. Certamente ela já teria fechado.
E ela não teria fechado porque a gente teria quebrado, porque a gente não teria conseguido ir em frente, porque eu e o Luiz, CPF, não estávamos Preparados. prontos, principalmente enquanto casal. Principalmente enquanto casal. Porque se você não tem um alinhamento muito profundo com o seu cônjuge, não adianta você querer abrir uma empresa com ele que não vai dar certo. Porque se no casamento você já tem muita discussão, Imagine na empresa. imagina com uma empresa. Sim. Então não foi fácil, foi um desafio muito grande, entendeu? E eu acho que assim, o que o cofre trouxe assim, né, para mim e para o Luiz nesse sentido, foi que a gente estava muito, eu falo, né, a vida ela é muito altos e baixos e ciclos. Já falei isso aqui. E tem momentos que você tá fervendo, né? Tá no fervor da Sim, palavra e tudo mais. E tem momentos que você tá frio. Esfria, distancia. Esfria, distancia. E nós estávamos nesse momento mais frio, mais distante de Deus. Não que Deus não fizesse presente Sim, na nossa vida, mas não é isso. tem a intimidade, Você né? sabe disso. A gente ora todos os dias com as Com as nossas suas filhas antes de dormir. Independente da gente estar junto delas ou não. Sim, Entendeu? a Cláudia faz videochamada à distância, mas elas não vão pra cama sem ter uma oração. Exato. E é engraçado, ontem aconteceu uma cena muito fofinha. Eu tava fazendo fisioterapia e o Luiz tinha saído na porta para receber uma encomenda. Aí a Maria olhou para mim e falou assim: mamãe, já tá na hora, vou pôr a Zizi na cama. Eu falei: tá bom, filha. Ela foi, levou a Zizi pro quarto. Quando chegou no quarto, eu escuto: Pai nosso que estás no céu. Elas começaram a fazer a oração, a Maria puxando a oração com a irmã para não ir dormir sem fazer a oração, porque Amém. o pai estava ocupado esperando, né, a encomenda. Eu estava no meio da fisioterapia. E ela viu que era o horário. Ela sabia que estava no horário, a Isis já estava pedindo para dormir, que estava com sono, ela levou a irmã pro quarto. Vamos fazer oração. Então a gente já tem o hábito de fazer oração. Converso muito com Deus o tempo todo. Eu nunca coloquei Deus como uma pessoa distante de mim. Deus pra mim é assim, tipo, como você tá aqui na minha frente agora, Deus tá aqui. Tá aqui. Perfeito. Né? No Tá ambiente aqui, todo. conversando. Então eu sempre conversei muito com Deus, mas pegar a Bíblia, ler a palavra, Com intencionalidade. a gente estava distante. E quando a gente ganhou a Bíblia do cofre, a gente começou a ler. Amém. Mas, Glória a Deus. entendeu? Então, acho que você e o cofre foram instrumentos que Deus colocou na nossa vida para reavivar isso na gente. Porque a gente já teve muitos momentos na nossa vida de estar lendo a palavra, de estar mais próximo da palavra. Falar a gente sempre falou, conversar sobre Deus a gente sempre conversou, mas pegar a Bíblia e ler, não. Então, depois que a gente ganhou a Bíblia do cofre, isso deu essa... até usei o exemplo, né? Como se a brasa chama. voltou para perto da fogueira. Então, reacende a chama, não tem como. Então, isso foi um movimento muito legal que aconteceu com a gente aqui no cofre. Amém, Cláudia. Eu agradeço por isso. O papo é tão gostoso que você deixar a gente ficar 2 horas, faz 1h10 que a gente está aqui juntas. E eu quero te fazer algumas perguntas. Faça. O que suas filhas te ensinam todos os dias sobre o amor e sobre Deus? Sobre o amor, elas me ensinam que o amor não tem tamanho, o amor não tem limite, o amor não tem medida. Sobre Deus, é muito doido, porque assim, eu posso ter recebido a pior notícia, seja o falecimento de alguém da família, seja uma doença dura que alguém da família está enfrentando, seja um problema na empresa. Quando elas chegam perto de mim, eu sinto o cheiro delas no abraço. Tanto que eu falo: vem cá, filha, vem cá. Daí eu dou um abraço assim apertado. Que cheirinho de filha. A minha filha? Ai, cheirinho de filha. E elas ficam: ai, cheirinho de mãe. Entendeu? Isso parece que assim, arrancou com a mão. Arrancou tudo. Toda preocupação, toda dor, toda tristeza vai embora na mesma hora. É Deus purinho. É Deus purinho. Amém. Obrigada por isso, por compartilhar. Se você pudesse deixar um conselho para mulheres, mães, esposas e líderes, qual seria? Acredite em você. Acredite em você. Eu gravei um vídeo, na verdade, esses dias, falando do pássaro, né? Se o pássaro, quando tá voando,
e pousa no galho, se ele confia no galho que ele pousou ou ele confia na asa dele? Nossa, ótimo, amei. Se o galho quebrar, nunca vi um pássaro cair depois que o galho quebrou, né? Ele voa. Então, Deus está dando asas para todas as mulheres voarem e serem quem elas quiserem ser, sabe? Eu descobri a minha potência como mulher no parto das minhas filhas. Uau, foi natural? Ou... Foi natural. Nossa, as duas parabéns. Eu pari naturalmente. Ali eu entendi a força que eu tinha como mulher. Ali Que eu lindo. entendi o que Deus criou a mulher para isso, né? O nosso corpo foi criado para parir Formado. dessa forma natural. Graças a Deus a medicina evoluiu, a gente tem muitas técnicas aí para ajudar na hora do nascimento, mas o normal, o natural é você parir dessa forma. Quando eu tive a oportunidade de parir desse jeito, né, de ganhar as minhas filhas desse jeito, ali eu enxerguei a minha força. Nossa, que delícia ouvir isso. Ali eu enxerguei a minha força. Que gostoso ouvir isso. Cláudia, a gente tem um quadro que agora vamos para ele, que é a pergunta-chave do cofre. Se o sucesso fosse um cofre, qual seria a chave que o abre? E para você, Cláudia, qual é a chave que abre o seu propósito, o seu lar e o seu altar? Se o sucesso fosse um cofre... Se o sucesso fosse um cofre, qual seria a chave que o abre? Né? Sabendo que o seu é sobre o propósito, o seu lar e o altar. Se o sucesso fosse um cofre, para você abrir esse cofre do sucesso, você tem que entender que desistir não é uma opção. Oh, palmas para a Cláudia. Desistir não é uma opção. Para você abrir o cofre do sucesso, você tem que entender que você tem que persistir. E você não consegue persistir em algo se você não tiver a presença de Deus com você. Amém. Amém, 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 amém. Amiga, eu quero agradecer a sua presença. Infelizmente, a gente já tem que parar, mas depois a gente, terminando, a gente vai papear mais, depois ela vai embora. Imagina, eu e Jéssica com K quase Nem nunca tenho o que ficamos conversar. horas conversando, Nem tenho o que né? falar, né, amiga? Nunca A gente tem ficamos muita coisa horas pra conversando. fofocar. Fofoca boa, viu? Edificante, né? Fofoca que atrasa a vida de ninguém, não. E a gente nem perde tempo falando dos outros, a gente gosta muito de falar da gente. Da gente, pra ver como Do vai que crescer. a gente pode melhorar, o que eu posso fazer, Perfeito. né? É isso. Amiga, obrigada de coração Eu que agradeço. pela disponibilidade de estar aqui. Lembrem-se do desafio que eu dei para ela. Se vocês verem ela aqui em algum momento com as mulheres, eu vou falar, ela aceitou o desafio. Pensa com carinho, uma tarde, provavelmente a gente vai fazer. Você vir, a gente Vou colocar tem em ideias, oração, amiga. E a gente tem ideias. Sempre que você me convidar para vir aqui, é um prazer. Eu gosto muito de estar aqui. Amém. Eu me sinto realmente em casa quando eu tô perto de você, do Zé. Vocês são pessoas muito queridas. Graças a vocês, eu me aproximei de pessoas muito legais que também estão aqui no cofre, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor. Eu gosto de estar aqui, gosto de ensinar, gosto de falar com pessoas. Isso para mim é um prazer enorme. Sempre que você precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Obrigada. São poucas as pessoas que eu me abro dessa forma. Obrigada, eu sei. E você sabe E agradeço disso. pela confiança. Então, agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui. Era para ter vindo muito antes, né? Era para ter vindo lá na primeira gravação. Na primeira gravação. E Deus que falou, sabia? Deus que me trouxe seu nome, trouxe do Ronaldo, trouxe do Rafa também, as 3 pessoas específicas que ele me trouxe na data. E aí, nossa, eu enfrentei um momento difícil familiar, né? E daí, naquele momento, eu não pude vir. Mas eu entendo também que tudo acontece dentro do tempo No de tempo dele, Deus. Kairos. Né? Tudo acontece no tempo de Deus. Quero desejar para você... Não sei se eu desejo sorte, porque eu não acho que é sorte que você precisa. Entende? Tá muito além do que sorte. Eu quero desejar para você prosperidade. Amém, amiga. Eu quero desejar para você bênção. Eu quero desejar para você que Deus continue revestindo você com o manto sagrado de proteção dele. Amém. Que ele proteja seus ouvidos, que ele proteja seus olhos, que você possa ouvir tudo que esteja dentro da vontade dele, que você possa ver tudo que está dentro da vontade dele, que seu coração continue cada vez mais limpo para sentir verdadeiramente a conexão que você vem sentindo com Deus. E que Deus continue movendo o agir dele na sua vida, porque tá lindo de ver. Amém. A Jéssica com K, que vocês estão vendo hoje, não é a Jéssica com K que eu conheci há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás. 2. Ela é outra mulher.
ela é outra Amém. mulher. E tá lindo de verdade. Obrigada. Mesmo de ver essa mudança em Eu você. não posso chorar. Tá lindo de acompanhar. É um prazer. Conte comigo sempre, seja nas ligações na madrugada, seja no meio do dia, né? Amiga, para, não faz isso, calma, respira. Mensagem sanduíche. É isso, faz a técnica sanduíche. Para qualquer momento, conte sempre comigo, tô sempre com você, mesmo estando lá em Taubaté, né? Você sabe que pode contar comigo sempre. Amém, tá obrigada. Bom? E que Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito o Cofre, Deus abençoe todos os colaboradores do Cofre também, que eu sei que sem eles também seria muito difícil você conseguir manter tudo isso. Eles são meu braço direito, esquerdo, perna, é tudo. A gente precisa de uma rede de apoio grande quando o mover é grande. Sim. Né? Então é importante muito que Deus abençoe também a vida de cada um deles que estão aqui. E Deus já falou que está trazendo as pessoas com alianças, porque uma andorinha não faz verão, e o Cofre, como vai ser uma tribo global, a gente precisa de pessoas embasadas mesmo, aliançadas, que entendam o propósito, porque afinal, se eu vou para os Estados Unidos, quem vai ficar aqui, né? Então a gente tem que levantar essas pessoas quanto antes, para a gente mover o maior número de pessoas. Que vem Estados Unidos, que vem Itália, que vem a França. Já vai vir, né, amiga? Para quem não sabe, os Guardiões do Cofre vai viajar para Itália em setembro do ano que vem. E é isso. Ficou faltando dizer que eu não sou apenas guardiã do Cofre, não sou apenas fundadora do Cofre, eu sou membro conselheira do Cofre. E esses são poucos os escolhidos, né? É escolhido mesmo, não é qualquer um, não. Enfim, vamos ter até 12 unidades. É um orgulho. Eu me sinto muito lisonjeada e muito honrada de ser uma conselheira do Cofre. E o Fê também que estava aqui da Hortelã. Sei que vocês vão ver o podcast em breve. Vamos ver qual vai ser aí primeiro, mas é isso. Gente, muito obrigada. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho. Sempre sonhei falar isso e hoje eu estou realizando esse sonho. Obrigada, minha amiga. Conta com a gente sempre. Um beijo e até breve. Comenta muito para ajudar no engajamento. Bora. Manda para todo mundo que você conhece esse vídeo aí, tá bom? É isso. Bora. Beijo. Um beijo. Obrigada, gente.